Fala galera, sejam muito bem-vindos. Estamos de volta para dar continuidade à série Introdução à Análise Gráfica. Na aula passada nós falamos de candles, né? A anatomia do candle, como o candle se forma, né? Como é a movimentação dos preços, as prováveis movimentação dos preços, né? Movimentações dos preços dentro do próprio candle. E hoje nós vamos entrar um pouco mais a fundo nessa parte de candles, vamos falar dos candles gatilhos, né? Os candles de reversões. Vamos lá. É um assunto tranquilo, é bem lógico, né? E eu acho que vocês vão gostar e vão ter facilidade de pegar. Beleza, galera? Então vamos lá. Primeira coisa, o que são candles de reversões? São aqueles candles que revertem os movimentos, ou seja, vamos desenhar aqui. Se o movimento está caindo, a grande maioria das vezes, antes deles se reverterem, ou seja, deles subirem nesse contexto, por exemplo, eles formam alguns padrões de candle aqui no extremo do movimento. E esses padrões de candle nos dão dicas antes do movimento reverter. Então vamos lá, como assim, Bruno? Vamos desenhar alguns candles aqui como se estivesse caindo. Desenho aqui, ó. O preço está caindo, o preço está caindo, o preço está caindo. Aí, antes do preço reverter, ó, o candle abre. O candle abre, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. De uma hora para outra ele faz isso aqui, ó, e fecha. Como tá vermelho aqui, ó, vou desenhar aqui, ó. E deixa um pavio, porque ele foi até lá embaixo, né? Esse pavio que o candle deixa é uma inversão no sentimento do mercado. Como assim, Bruno? Os preços vinham com a força vendedora forte, né? Os candles caindo forte, fechando abaixo dos candles anteriores e tudo mais. De uma hora para outra, veio o preço e a força vendedora ela meio que entra em exaustão, ela fica fraca e entra uma força compradora. Isso que o pavio nos mostra. Então, quando os preços estão caindo, por exemplo, e acontece um formato desse aqui, esse aqui é o famoso martelo, um corpo pequeno e um pavio pelo menos 2/3 do tamanho do corpo. Esse é o famoso martelo, é um indício de reversão. Provavelmente os preços devem começar a subir aqui. Ah, Bruno, vai subir muito, vai subir quanto? Reverter a tendência? Não sei, depende do contexto. Mas naquele momento, os preços vão fazer uma retração, pelo menos. Vamos lá dar outros exemplos. Praticamente o mesmo, só para vocês verem que a cor do candle não importa muito. O que importa é o tamanho do pavio em relação ao tamanho do corpo. Os preços estão caindo. Mesmo modelo. Só que agora vem um candle aqui que era para ser vermelho, ó. Abre, vai caindo, vai caindo. Quando ele leva uma pancada, fecha positivo. Olha lá. Esse é o famoso martelo. No exemplo anterior, ele era vermelho, fechamento abaixo da abertura. Nesse exemplo, ele é positivo, fechamento acima da abertura. É um indício melhor ainda, outro indício a mais que os preços vão reverter. O sentimento do mercado realmente reverteu. Era um sentimento vendedor que entrou em exaustão, agora é um sentimento comprador. Entrou uma força compradora que fez os preços subirem. Né? E o candle nos mostra isso. Quanto maior o tempo gráfico, galera, isso é uma dica, quanto maior o tempo gráfico, ou seja, 1 hora, 60 minutos, esse tipo de coisa, mais forte é esse indício de reversão. Então agora o sentimento do mercado é um sentimento de alta. A grande chance é que os preços se revertam. E se fosse o contrário? Mesma coisa, por exemplo, os preços estão subindo. O que vocês têm que entender é a lógica. A lógica é o quê? É que a força vendedora, no exemplo anterior, entrou em exaustão e entrou uma força compradora mais forte. A força compradora tomou conta do movimento. O formato do candle não depende tanto, depende da lógica. A partir do momento que você entende a lógica do que aconteceu, a hora que você vê a movimentação dos preços, você fala, opa, o mercado está revertendo. Vamos lá, por exemplo, os preços estão subindo. Mesma coisa. O preço abre, continua a subir, quando vê, leva uma pancada. De cima para baixo, uma defesa. Entrou uma força vendedora muito forte, a oferta maior do que a demanda. O que acontece com os preços? Os preços caem, olha lá, fecham abaixo. Como eles fizeram toda essa movimentação, eles deixaram um pavio, né?
Isso é o quê? A famosa estrela cadente. É um martelo de cabeça para baixo. Significa, o nome não importa. O que importa é que o formato dele nos entrega que a força compradora entrou em exaustão e entrou uma força vendedora muito forte, que fez com que o preço caísse e deixasse esse pavio. A grande chance é que os preços se revertam. Bruno, só tem esses dois tipos, o martelo e a estrela cadente? Não, tem vários. O que vocês têm que entender é a lógica. Vamos lá, vamos dar outro exemplo. Dos preços caindo agora de novo. O preço está caindo. Pronto. Quando vê, olha o que acontece. O preço abre, começa a cair um pouco. De uma hora para outra ele faz isso aqui, ó, frup. Como ele caiu um pouquinho, ele deixou um paviozinho aqui, ó. Aí foi lá e fechou lá em cima. Isso, galera. Isso aqui a galera chama de engolfo. Mas se repararem, o que aconteceu? É a mesma coisa do anterior, bicho. É a lógica, presta atenção. Os preços vinham caindo. Por algum motivo a força vendedora entrou em exaustão. Só que no candle seguinte, o que aconteceu? Entrou uma força compradora muito forte que não deixou os preços caírem mais. O preço foi e fechou lá em cima. Então vocês entenderam, galera, que a lógica é a mesma. Independe do desenho. O que aconteceu é que entrou uma força compradora muito maior, né? Vamos lá, outra coisa. Exemplo contrário agora. Os preços estão subindo. Opa, tinha que ser verde, né? Para ficar certinho o exemplo. Os preços estão subindo. De uma hora para outra, abre um candle. O preço sobe um pouco, uma pancadona para baixo. Né? Como ele subiu um pouquinho, deixou um pavio aqui. Isso é o que, galera? É um engolfo de baixa. A força compradora entrou em exaustão e entrou uma força vendedora muito mais forte, engolfando o candle anterior, mostrando que agora quem tomou conta são os vendedores. A oferta é maior do que a demanda, ou seja, uma possível reversão, um indício de reversão. Então vamos lá, galera. Tem outros exemplos? Tem vários candles, que a gente chama de candles gatilhos, né? Candles de reversões. Eu gosto de chamar de candle de reversão, porque independe do formato. Quando você entende a lógica, que é os preços revertendo o sentimento do mercado, né? Os preços indicando, quer dizer, a reversão do sentimento de mercado, fica muito fácil. Você não precisa ficar decorando o nome nem padrão de candle. Então eu gosto de dizer que é o seguinte: se os preços estão subindo, se forma um candle de extremo de movimento, em que o fechamento é inverso do movimento, por exemplo, se os preços estão subindo, na teoria, o fechamento do próximo candle, para ser um candle positivo, ele teria que ser acima da abertura, concorda? Para ser um candle positivo. O que eu chamo de candle de reversão, geralmente é o contrário. É quando o fechamento, nesse caso, vai ser abaixo. É um candle de baixa no extremo do movimento de alta. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, vamos lá. Um candle de reversão é simplesmente os preços estão subindo e vem um candle vermelho. Pronto. Um candle de reversão. Ou, por exemplo, os preços estão subindo. Não necessariamente precisa ser uma estrela cadente, um martelo. Pode ser qualquer coisa. Pode ser, por algum motivo, teve um gap. É um movimento contrário, é um candle com abertura e fechamento contrário ao movimento. Ou seja, se era um movimento de alta, é um candle de baixa. E o contrário também, se era um movimento de baixa, forma um candle de alta. Beleza, galera? Essa é a lógica. Tem vários. Tem os famosos tweezers, que é como se fosse um engolfo. Né? Os preços estão caindo. Forma... Na verdade, como está verde aqui, eu vou botar os preços subindo. Forma um padrãozinho de candle, quando vê, de uma hora para outra, vem aqui e forma um candle praticamente igual. Chama de pinça, né? Na verdade, teria que ser isso aqui.
respeitando aqui, né, essa resistência. Famosos tweezers. É um candle de reversão contrário ao movimento, ó. Só que ele é praticamente do mesmo tamanho do anterior. Outro indício de reversão, né? Os preços devem cair agora. Beleza, galera? Então é isso, né? Nós vamos para o gráfico identificar alguns exemplos para vocês verem como que funciona. Vamos lá. Isso aqui é um gráfico de 15 minutos. Vamos pegar os extremos dos movimentos, ó. Por exemplo, o preço está subindo aqui, ó. Olha esse candle aqui, ó. Ele é verde, mas olha o pavio que ele deixou, olha o tamanho do corpinho, né? Quase um doji que a gente chama. Doji é o que, galera? Doji é um candle de incerteza, um candle de indecisão, que é um candle com corpo praticamente inexistente, é só abertura e fechamento iguais, como se fosse isso aqui, ó. Opa! Esse, como se fosse um candle desse, quer ver? Vamos ver se a gente acha algum doji mesmo. Tem uns bem próximos aos dojis aqui, mas tá vendo que os candles são quase dojis aqui, ó. Aqui, ó, esse aqui é um doji, ó. Abertura praticamente igual ao fechamento. É um candle de decisão, não sabe se sobe ou se desce, então ele fica parado no meio do caminho. Beleza, galera? Mas olha aqui, vamos lá falar dos nossos candles de reversão. Olha isso aqui. O que é isso, galera? Isso é um martelo. Beleza, o fechamento está abaixo da abertura, não tem problema, mas o tamanho do pavio. Quer dizer que os preços iam caindo, entrou uma força compradora muito forte, pum, os preços sobem. Beleza? Olha esse candle aqui, por exemplo. Ah, mas esse aqui não tem nome. Tem, mas olha aqui, era um movimento de alta, não era? O candle ele abriu com gap lá em cima, ó. Só que ele fechou abaixo da abertura. No extremo do movimento, é um candle contra o movimento. É um candle de venda, um candle vermelho. A oferta é maior do que a demanda. Olha o que aconteceu com os preços, ó. Caíram. Tá vendo, galera? Tem que entender a lógica. Não é ficar decorando nome de candle, não, bicho. Né? Bruno, mas e aí? Muitas vezes acontecem uns candles de reversão aqui, ó, por exemplo, ó, no meio do movimento. O que eu faço? Por isso que eu falo, galera, você não tem que operar simplesmente candle, você tem que operar contextos. Você está aprendendo agora o básico sobre análise gráfica. Depois, nós vamos entrar no assunto aí de contextos e tudo mais. Mas a primeira coisa, quando formar um candle desse, você não vai entrar vendido. Né? Tem que estar num contexto certo. Mas o primeiro detalhe, você só vai entrar vendido quando romper a mínima desse candle, por exemplo, aqui, ó. Quando os preços romperem a mínima, beleza, isso é um sinal de venda. Tá vendo que ele não acontece aqui, ó? Pronto, você continua comprado, caso você esteja comprado. Olha aqui, por exemplo, deu candle de reversão no extremo do movimento. Rompeu a mínima, venda, ó, os preços caem. Beleza, galera? Aqui também, ó. Deu um candle de reversão, rompeu a máxima, compra. Ah, Bruno, deu um candle de reversão aqui, ó. Rompeu a máxima. Compraria. Se fosse o contexto certo, teria levado um stop. Ah, mas aqui deu outro. Não rompeu a máxima. Vai romper só lá embaixo. Beleza, galera? Ah, deu um candle de reversão no extremo do movimento, ó. Rompeu a mínima. Venda. Beleza, galera? Vamos ver se a gente acha outros aqui, ó. Teve esse aqui, ó, muito claro. Simples aqui. O preço estava subindo. Quando vê, leva uma pancada de cima para baixo. Rompe a mínima do candle aqui, venda. Ó, o preço cai. Não cai tanto. Simplesmente uma retraçãozinha para continuar o movimento de alta. Mas ele cai um pouco. Beleza, galera? Esse aqui também, galera, é um candle de reversão, ó. Se eu não me engano, chama mulher grávida, né? Porque é o candle que, como se tivesse isso aqui, ó. Eu não gosto de decorar esses nomes, não, mas o candle tá aqui. Opa! O candle tá aqui. Aí vem um candle contrário ao movimento aqui, ó. Né? O que acontece? Já é um indício de que há uma grande chance dos preços reverterem. Se ele fecha acima, pronto. Opa! É um candle de reversão. Aqui o que a gente fala, galera, é o seguinte, aqui vem a dica, ó. Tá vendo esses dois candles aqui, ó? Se você pega a abertura desse candle aqui, ó, aqui vem outra dica, fundindo o candle. Por isso que você não precisa decorar nome e formato de candle. Se você entender a lógica da movimentação dos preços, olha aqui. Se você fundir esses dois candles aqui, ó, olha o que acontece. A abertura foi aonde? Foi aqui, não foi? Vamos traçar aqui, ó, a abertura. O extremo do movimento foi aonde? Foi aqui, ó. Isso foi a mínima. A mínima aqui, ó.
Mas o fechamento foi aqui, ó, esse verde, ó. Onde é o fechamento, ó? Se você fizer isso, galera, o que é isso aqui? Isso é um martelo. Se você fundiu esse candle com esse candle aqui, ó, na verdade eu usei um exemplo um pouquinho diferente, isso virou um martelo no extremo do movimento. Está fundindo os candles. Beleza, galera? Aqui outro exemplo praticamente igual a esse aqui, desse aqui, ó, olha aqui. Um candle vermelho com outro verdinho na frente, rompeu aqui, ó. Uma possível compra, rompeu aqui uma possível compra. Mas, galera, a gente opera contexto, a gente não opera somente candles. Vamos lá? Então, se vocês forem treinar, ó, aqui, martelo. Esse aqui está no extremo do movimento, ó. Não é exatamente um martelo, mas, pô, olha o tamanho do pavio que deixa no extremo do movimento, né? Olha o tamanho do pavio que deixa no extremo do movimento. Olha aqui, pavio em extremo de movimento. Pavio em extremo de movimento. Rompeu a máxima. Compra. É isso aí, galera. Nossa aulinha já está grande, já deu bastante. Olha ali em cima, coisa mais linda do mundo. Os preços estão super aqui. Os preços estão caindo. Martelo, rompeu a máxima. Estrela cadente, rompeu a mínima. Aqui um candle de reversão, os preços estão caindo. Candle de reversão no extremo do movimento. O candle tem um fechamento acima da abertura no movimento de queda. Beleza, galera? É isso aí. Esses são os famosos candles de reversão. Passei batido aqui, não vi se tinha algum engolfo. Tem, olha aqui, famoso engolfo. Acabei de falar. Olha aqui, os preços estão subindo, né? Vem esse candão vermelho, ó, engolfa tudo para trás aqui, ó. Engolfou esses 3 candles aqui, ó. O que é isso, galera? Candle de reversão do sentimento do mercado. Não precisa ser um martelo, um hammer. Você está entendendo a lógica, ó. Movimento de alta, vem um candão vermelho, pô, fecha abaixo, engolfando para trás, os preços caem. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Isso aí foi uma aulinha de candles gatilhos ou candles de reversões, né? São os candles mais importantes, na minha opinião. Beleza? Espero que você vá para o gráfico agora e comece a identificar e analisar o contexto que eles aparecem mais. Isso vai fazer total diferença. Valeu!